Então aqui você escolhe os seus canais, define os seus horários e publica. Parece que você está o dia inteiro na rede social sem trabalhar, né? Maravilha. Bom, a tendência da automação inteligente é a questão que a gente estava abordando como número 5. Ou seja, nós saímos desse mundo ali do final da década de 90, onde a gente simplesmente fazia site, mailing, wire, RSS, jornal e arquivava nos reguladores e estava tudo feito. A fase 2 é esse item 1, mais os sites turbinados, que aí você começa a colocar uma série de informações, principalmente usando aquelas ferramentas interativas para Excel, ferramentas com mais interatividade, até de rede social. E a gente brinca aqui de disparo automático. Os sites, principalmente de relações com investidores, passaram a ter uma integração mono com a rede social. Ele posta, mas ninguém olha qual foi a resposta, etc. E agora a próxima fase é a geração de conteúdo específico para usar as redes sociais automatizadas como um mecanismo de comunicação bilateral com o seu investidor. Ou seja, eu não vou só colocar a notícia da minha empresa, eu vou selecionar notícias do meu setor para popular isso para o meu investidor. Eu vou criar módulos de comunicação, por exemplo, o Facebook é claramente um módulo onde as pessoas têm um acesso mais pessoal, né, da informação. Lá já no LinkedIn as pessoas costumam usar a rede para um aspecto mais profissional. E aí a ideia é modular o discurso para essas diferentes redes. E também ter o monitoramento de forma integrada e automática usando ferramentas. A exemplo dessas, existem muitas outras por aí. O racional, né, o item 4, né, por que a gente acha que é relevante ter os apps para áreas de relações com investidores e comunicação com o mercado em geral? A questão do touchscreen é fundamental hoje em dia. Hoje todo mundo tem algum tipo de tablet. A questão da atualização automática também entra na questão do app. Você liga seu app, ele puxa as informações, automatiza. A necessidade de funcionar on-off também. Eu estou no avião, eu quero acessar o meu app, você tem informação lá. Ser compatível com múltiplos sistemas operacionais e não apenas com o Windows ou com o iOS da Apple hoje, que está um pouquinho mais famoso do que era 5 anos atrás. Né? E o acesso rápido e dinâmico aos documentos. Você está numa reunião com um investidor e você pode acessar ali aquela informação que você, por acaso, não tinha rápido na hora ali do Q&A com o mercado. E suporte para vídeos também é uma outra coisa muito importante. Vídeo é a grande tendência dos próximos anos. É por isso que a gente trouxe um especialista nisso. As pessoas vão passar a usar vídeos muito mais, cada vez mais, porque tem dois movimentos acontecendo. Primeiro, existe a banda larga sendo cada vez mais popular, e segundo, existem mecanismos de compressão de vídeo que não existiam antes. E isso está fazendo que isso se torne cada vez mais popular no mercado. Obviamente, os apps trazem coisas relevantes, como, por exemplo, a questão do GPS. Né? Usar o GPS para você marcar a fábrica, para marcar aquele negócio de Foursquare, a área de RI da empresa está viajando pelo mundo, você marcar isso para as pessoas saberem, colocar na agenda, etc., não é coisa para mostrar para os amigos que você está viajando, não. Você está prestando conta para o mercado. Como eu falei, segundo o IDC, os iPads, os Samsungs da vida vão dominar o mundo. Hoje a gente já tem uma estimativa de 172 milhões de iPads da vida, tablets, nas mãos dos usuários do mundo. A estimativa do IDC para 2016 são 282 milhões. E é claro que o mercado financeiro não está atrás nesse negócio. Os aplicativos mobile novos para o mercado financeiro saem praticamente todos os dias. Outra coisa é a questão da mobilidade para conselhos e administração. Nós temos um programinha chamado Board Vantage, que elimina o papel da vida dos conselheiros. Então, aquele negócio de ter medo do motoboy, de jogar o material do conselho no chão, aquele estresse desgraçado para imprimir tudo, para entregar na casa dos conselheiros,
a preocupação se o conselheiro viajou ou não, o receio de mandar informação confidencial por e-mail, que todo mundo sabe que as áreas de TI têm acesso e podem vazar essa informação, acaba aqui, porque esse é um sistema totalmente criptografado, paperless, esse é o objetivo dele, e permite que o conselheiro trabalhe com o iPad como se fosse o papel. Então esse é um negócio que nos Estados Unidos já tem metade da Fortune 500, e nós trouxemos isso, já temos mais ou menos 15 a 20 empresas em processo de instalação ou já com o sistema instalado. Outra coisa super importante são os apps para as redes sociais. O app não é uma ferramenta só para tablets e para iPhones, etc. Eles também estão entrando em rede social. Nesse caso, nós montamos uma para a LL, que foi a réplica do site de relações com investidores dele dentro da página do Facebook deles. Isso é uma coisa que está numa grande tendência na nossa percepção também. E, no fim, que é a questão da mensuração. Por que a gente acredita que mensuração é uma coisa quente hoje em dia? Por causa dessa questão toda dos investimentos, de ter que convencer o board de que esse investimento é relevante, a questão toda da área de relações com investidores, historicamente, sempre precisou mostrar e explicar seus resultados. Isso sempre foi uma coisa muito difícil de se fazer. Por que é difícil de se fazer? Porque quando o papel cai, não necessariamente o RI é ruim. E quando o papel sobe, também não quer dizer que ele seja bom. Então, a grande métrica que se usa tradicionalmente, que é o papel subir ou descer, ele não explica se o RI é bom ou ruim. Não explica se a empresa está fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho. Então, na nossa percepção, a vantagem toda dessa questão de automação, a questão das ferramentas novas, é você criar cada vez mais ferramentas melhores do que o velho e bom targeting. O velho e bom targeting de investidores, que vocês já devem ter ouvido 500 mil vezes, é uma ferramenta excelente, né? Mas o pessoal também esquece muitas vezes de associar a ferramenta a mensurar a conversão dos acionistas que você visita. Mas esse é o grande objetivo. Monitoramento de valuation, né? Às vezes não é só a questão do preço, olhar o preço relativo com os pares. É a questão de você eleger quais são as empresas que você quer se posicionar melhor. Esse gráfico de bolhas que a gente mostra, o fato é, quanto mais nesse quadrante a empresa está, melhor ela é. Né? Mas é mais uma métrica de mensuração. A empresa pode estar ruim, mas será que ela não está melhor que a dos pares do setor? Outra coisa que pode ser vista, e é importante em relações com investidores, é identificar se os seus pares são exatamente a sua indústria. Por exemplo, eu sou uma empresa de alto crescimento num segmento relativamente estabilizado. Os pares que eu recomendo olhar não são os da sua indústria, e sim outros players de alto crescimento que certamente vão disputar espaço no bolso do investidor. Essas ferramentas online são excelentes no que a gente chama de monitoramento de reputação. Ou seja, monitoramento de reputação é você escolher uma gama de itens que vão mostrar para vocês não só a questão do monitoramento de valuation, por exemplo, mas também ver como é que o mercado te vê em governança corporativa. Colher dados em redes sociais, por exemplo, do que o investidor individual pensa da sua empresa. Lembrando, na rede social, não existe mais aquele negócio de eu quero estar ou eu não quero estar nela. Minha empresa não escolhe estar fora ou dentro. A AMZ às vezes recebe críticas e elogios por rede social. Nós monitoramos. E a empresa precisa monitorar isso, porque esse é o sentimento do investidor individual, na maioria das vezes, sobre a sua empresa. E você também pode ter, se for uma corporation, um ataque ativista, que é o caso da Herbalife. Acho que o Jeff vai até comentar disso mais tarde. Ou seja, é fundamental na nossa percepção aliar tudo isso a planejamento estratégico de comunicação com o mercado. Senão a gente vai empilhar um monte de ferramentas e vai perder o negócio que é o mais importante, traçar os seus objetivos, estar alinhado com o conselho, estar alinhado com o senior management, identificar o que o mercado está fazendo no seu segmento, com quem que a gente vai competir, definir as mensagens de investimento, como é que a gente vai atacar, como é que vai convencer o investidor que a sua empresa é campeã em 10 minutos, né? Vai definir quais são as ferramentas a usar, porque não dá para usar tudo.
não tem budget, não tem necessidade, não faz sentido. Executar isso e depois mensurar se deu certo, e aí fazer a tal da melhoria contínua. Com isso a gente brinca que, fazendo esse trabalho cíclico, a gente tem uma super área de relações com investidores. Por que sustentabilidade vai dominar a próxima década? Primeiro, porque transparência com todos os stakeholders é uma demanda que praticamente hoje é impossível de se fugir. Como são todos os stakeholders, sustentabilidade responde muito bem para isso. A manutenção da licença de operar. Existem empresas reguladas. E muitas empresas reguladas precisam ali prestar contas para o governo de certas coisas que são feitas. E não necessariamente as metas do governo são iguais às metas que o investidor quer. A gente precisa, às vezes, também ter metas sociais, metas de desempenho operacional, que são requeridas. A questão do capital favorável. Cada vez mais, mesmo com crise no exterior, nós estamos vendo um crescimento muito forte dos fundos de investimento dedicados à sustentabilidade. Motivação de equipe e atração de talentos. Relatório anual, quando ele fica ali na recepção da empresa, ele não é lido por investidor apenas. Então, você tem uma pegada muito interessante nesse lado de recursos humanos. E a melhoria dos sistemas de gestão. O que aconteceu com as empresas nos últimos anos? Elas deixaram também de mensurar resultados internamente apenas pelos resultados financeiros, mas também usando uma série de outros indicadores. O relatório de sustentabilidade tem muito a ver com isso. E o que a gente acredita que vai ser as próximas etapas dos relatórios anuais ou de sustentabilidade? Primeiro, a pressão no velho e bom papel. Por quê? A questão da ecologia, claro. Tem a questão da velocidade da informação. O papel não consegue ter a mesma velocidade dos sistemas eletrônicos. O preço de impressão, que é muito, muito mais elevado do que a técnica eletrônica. E a questão da globalização. Você precisa fazer um relatório multilíngua, às vezes em 2, 3 línguas. Você quer que isso seja populado simultaneamente. Você também não quer que aquele trabalho maravilhoso morra nos 3 meses, logo depois da divulgação do primeiro trimestre, se é que a empresa vai conseguir divulgar no primeiro trimestre, né? Então você pode manter isso atualizado durante o ano inteiro, se você quiser assim fazer. Então, a segunda fase é ir para o relatório online, né? E a terceira fase é esse relatório online migrar para a questão de sustentabilidade. Então, é sair do relatório anual em papel tradicional para o online sustentável, vamos dizer assim. Essa é a nossa visão de tendência. E, para terminar, o que está descendo no mercado? O papel. Os RIs mestres de cerimônia são aqueles que não entendem tanto da empresa. Esse já é um CJ em extinção, aquele que ajuda a visitar a fábrica, mas entende pouco dos números da empresa e da empresa em si. O que a gente chama de monodivulgações. Divulga e espera o analista telefonar. Isso está acabando. Cada vez mais a interação tende a ser eletrônica, por multicanais, e se puder automatizar, melhor para a equipe. Obviamente, os RIs analógicos, que são os que não estão utilizando das informações, das métricas e dos métodos digitais de comunicação. E, por fim, aqueles que não conseguem mostrar seus resultados. Hoje, eu diria que esse é o mais instinto hoje. É muito difícil hoje a gente conversar com uma empresa que a área de relações com investidores não está preocupada em mostrar o resultado do trabalho dela para os chefes. Então, a minha parte da apresentação é essa.